solidariza e nós podemos, assim, conversar e ter informações sobre as mais diversas questões de história, de arte, enfim, dos diversos setores que o Solar do Rosário tem proporcionado nesse ano de pandemia. Parece inacreditável, pessoal, mas nós já temos mais de ano que estamos com os cursos online e ainda agradecendo a Deus que podemos ter essa oportunidade. Mas breve nós vamos poder nos reunir e essas aulas magnas, como a de hoje, da generosa professora Letícia, generosa e competente professora Letícia, estão se multiplicando e com um enorme sucesso. A professora Clarice de Música vai também fazer uma aula próxima no dia 28, já estão todos convidados, uma conversa com o maestro Norton Morozovski. O nosso professor Maurício, de História, também o mês que vem, em julho, mês que vem que já está aí, vai fazer uma aula sobre os 200 anos da imigração polonesa. E todas essas aulas não são dentro dos nossos cursos habituais, elas são um presente para os alunos dos cursos e também para a comunidade que gosta de história, que ama a arte, que ama a vida e que quer se comunicar. A Lúcia vai falar sobre a professora Letícia, mas eu queria dizer que também ainda explicar. Eu vou deixar a Lúcia explicar sobre essa plataforma do webinar, porque como eu não sou jovem, eu não entendo muito, tanto que eu, no momento, estou no celular. Agora mesmo eu estava no iPad, não consegui, estou no celular. Mas Lúcia explica, e eu desejo para vocês todos hoje, o Solar do Rosário, nós, em particular, desejamos que Letícia, como sempre, fará uma aula brilhante, a todos vocês que aproveitem o máximo esse momento. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada, mãe. Para quem nos conhece, sabem da nossa informalidade no Solar do Rosário, porque a minha mãe, a Regina Casilo, para quem entrou depois, é a fundadora do Solar do Rosário. Desde 1992, ela criou esse espaço de arte em Curitiba. E, como ela mesma disse, há mais de um ano estamos online. Hoje, se estivéssemos presencial, com certeza lotaríamos um novo espaço chamado Auditório Regina Casilo, que é o auditório que fica embaixo do novo endereço do Solar do Rosário. Para quem não sabe, nós nos mudamos, saímos do casarão histórico, continuamos no centro, num prédio moderno, com estacionamento, onde tem esse auditório embaixo para 300 lugares. Esperamos que logo, logo possamos fazer esses eventos presenciais e receber todos vocês. Então, como a mãe já explicou, a gente, além dos nossos cursos regulares, que são online, que acontecem de segunda a sábado, nós proporcionamos esses eventos em parceria com os nossos professores, nossos sempre parceiros professores, de aulas abertas, gratuitas, porque o intuito do Solar do Rosário é isso, é levar a arte, é levar a cultura para o maior número possível de pessoas. E essas aulas abertas, elas ficam todas gravadas e disponíveis no YouTube, no canal do YouTube do Solar do Rosário. Então, se você não conhece, dá uma olhadinha no nosso canal. Se você já conhece, volta lá, que quase todo dia tem novidade. E hoje, a nossa professora Letícia Geraldi Guest, vou apresentar rapidamente, mas ela é professora de História da Arte no Solar do Rosário, História de Civilização Francesa e professora de História da Arte, de Civilização Francesa e Patrimônio Histórico. Então, o tema da aula de hoje surgiu de uma pesquisa que a professora Letícia está fazendo dentro do tema do patrimônio histórico. E ela, como disse minha mãe, generosamente vai trazer todo esse conteúdo numa data que é uma data de aniversário, né, da morte do Barão, que é hoje. Então, durante essa semana inteira, nós vimos muitas comemorações na internet, quem acompanha esse tema. Claro que ela vai falar profundamente sobre essa grande personalidade da história de Curitiba, mas lembrando dois importantes feitos do Barão. Ele fundou a Associação Comercial do Paraná e o Clube Curitibano.
E claro que a Letícia vai falar disso, mas é que são dois fatos importantes. Eu agora, sem mais delongas, vamos começar a aula. Eu passo a palavra para a professora Letícia. Agradeço a presença de todos aqui. Esperamos vê-los nos próximos eventos do Solar do Rosário, nos cursos online, e que em breve possa ser presencial. E lembrando que essa aula depois vai ficar disponível no YouTube do Solar do Rosário, tá bom? Letícia, obrigada por essa tua disponibilidade, pelo esse teu oferecimento em passar conhecimento para a gente. Eu deixo a palavra com você agora. Obrigada, gente, pelas apresentações. Eu queria começar, para quem não me conhece, eu não consigo vê-los, né? Eu consigo ver alguns participantes aqui no chat, alguns que são os meus alunos, alguns que não são, alguns que são novos por aqui. Mas eu queria começar só mostrando para vocês um presente que eu ganhei esse final de semana. Gente, olhem que lindo! O Barão, não é lindo? É maravilhoso, ganhei esse presente no final de semana da Mate Paraná, na pessoa do Danilo, que eu vi aqui no chat, que está aqui. Gente, me dá vontade de dar aula com a máscara do Barão, não dá vontade? Dá vontade de dar aula com a máscara do Barão. Então, gente, só para explicar para vocês, contextualizar um pouco essa pesquisa que a Lúcia falou e o que a gente trabalha dentro do curso de Patrimônio Histórico. Sim, dou aula de várias coisas lá no Solar, mas esse é um tema que a gente trata especificamente no curso de Patrimônio Histórico e Cultural, ou que mudou de nome, né, de Questões de Patrimônio Histórico e Cultural de Curitiba, que acontece toda terça-feira, às 7h30 da noite, das 7h30 às 9h, onde estamos eu e a professora Nadiesda, mediando, curando e discutindo com os alunos questões relativas ao nosso patrimônio, à história de Curitiba. É um grupo muito legal, que quem quiser participar, é só entrar em contato depois com as meninas da secretaria, para participar desse grupo que discute essas questões da história de Curitiba e da memória de Curitiba. Eu conheci o Barão há muito pouco tempo, então, às vezes, talvez não seja uma aula tão profunda, porque a pesquisa pelo Barão é sempre uma coisa que a gente precisa fazer dia a dia. Vocês vão ver aqui, para quem não conhece a história, é uma história um pouco sombria no final, onde documentos são perdidos, documentos são rasgados, são arrancados. Durante 40 anos não se pode falar o nome do Barão de Cerro Azul na cidade de Curitiba. No final, então, vocês vão entender por quê. Então, é uma personalidade que está sendo estudada agora, então dia a dia aparece um documento, aparece uma fotografia, aparece um dado. Existe também nessa história do Barão muito disse que disse, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, dizem que o Barão era isso, dizem que o Barão fez aquilo. Então tem muita coisa ainda para ser pesquisada. Então, eu comecei há pouco tempo, quando a gente iniciou o curso de Patrimônio Histórico. Nós começamos analisando as casas históricas de Curitiba, e o nome do Barão aparecia não só no solar do Barão, né, a casa onde ele morava, mas aparecia em várias edificações aqui em Curitiba. O nome dele estava sempre aparecendo. E eu comecei a ficar intrigada, quem era aquela pessoa? Que eu, particularmente, não sabia quem era. Então, eu acho importante falar isso, que não é porque eu estou aqui dando uma aula hoje, falando sobre esse assunto, que eu conheço ou que eu já sabia da existência do Barão, não. Então, para mim, vem de uns 6 ou 7 anos para cá, essa pesquisa, e aos poucos eu fui me apaixonando pela história dele, fui fazendo com que os meus alunos também se apaixonassem, um pouco eles sabem disso, por essa história, que se confunde um pouco também com a história de Curitiba. O que a gente tem na história do Barão é a história de Curitiba, junto. Então, quando a gente estuda, e aqui vocês vão perceber, eu tentei trazer algumas imagens para vocês da nossa cidade, para que vocês olhem a cidade também de uma forma diferente.
Às vezes a gente não faz turismo na própria cidade. E isso é muito triste, porque quando a gente viaja, às vezes andamos quilômetros e quilômetros para conhecer uma igreja, conhecer uma rua, conhecer uma casa, um museu, e a gente não olha para onde a gente anda aqui em Curitiba. Claro que estamos nesse momento complicado de pandemia, mas acredito que quando tudo isso passar, a gente olhe com outros olhos também para o nosso bairro e a gente olha um pouco aqui para dentro. E a gente comece a fazer esse turismo aqui em Curitiba e assim comece a ter acesso a toda essa história, a toda essa informação. Então, eu vou começar compartilhando aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Então, só para avisar aqui que eu não tenho acesso a imagens, tá? O chat talvez apareça aqui para mim, mas se vocês quiserem ir colocando perguntas no chat, aí no final eu faço um apanhado ali das perguntas que estão no chat, tá? E aí não sei, talvez se as meninas quiserem abrir o grupo lá do Barão, se alguém quiser fazer pergunta no próprio grupo depois do WhatsApp, aí a gente pode se organizar também. Bom, gente, Barão do Cerro Azul, então... Oi? Deixa eu só antes de começar, então, que como esse é um webinar, aqui é a Lúcia falando. Sim, como sim. Esse é um webinar, os alunos não estão acostumados. Então, os alunos já online do Salar do Rosário estão acostumados com os encontros em Zoom, onde todo mundo aparece e todo mundo pode falar, né? Nossas aulas são muito interativas. O webinar é porque a gente teve um número de mais de 100 pessoas interessadas em ouvir o Barão, olha que maravilha. Então, é o que a professora Letícia falou, ao final, vocês podem escrever no chat, levantar as mãos, que a gente consegue liberar um a um, tá? Se quiserem fazer a pergunta, se quiserem aparecer, senão a gente pode liberar depois o grupo do WhatsApp para as perguntas ao final, tá? Sim. Então, desculpe interromper, mas melhor no começo... Sim, melhor mesmo, melhor. Gente, então, Barão do Cerro Azul, a pergunta que eu faria se a gente tivesse aqui numa aula presencial ou numa aula via Zoom, onde eu olhasse para todos vocês, a pergunta que eu ia fazer é a seguinte, quem nunca ouviu falar do Barão do Cerro Azul? E eu sempre falo, né, não tenham vergonha de falar que não, porque eu também nunca tinha ouvido. Então, esse é aquele momento que todo mundo baixa o olho, porque ninguém quer olhar para a professora, para não assumir que não conhece o Barão do Cerro Azul. Talvez a primeira coisa que venha na cabeça quando a gente pensa em Barão do Cerro Azul é esta complicação aqui. Mas é Barão do Cerro Azul com S ou Barão do Cerro Azul com C? Então, nem as placas, elas se conversam. Eu assisti esses dias uma palestra que dizia que ele era uma pessoa tão controversa que nem as placas se conversavam. Eu acredito que ele não seja uma pessoa controversa, não, talvez a sua história no final seja, mas, gente, só para fazer essa separação. Barão do Cerro Azul, o nosso Barão é com S. Tá? Então, ele recebe esse título em 1888, o título de barão, agraciado pela princesa, ele é agraciado pela princesa Isabel com o título de barão, e aqui a gente vai ver o porquê. E Cerro Azul, porque Cerro vem de Serra, Serra do Mar. Ele é de Paranaguá, como grandes nomes da história do nosso estado, né? Então muita gente vem de Paranaguá, e Cerro Azul com C é a cidade de Cerro Azul no interior. Então, só para deixar bem claro aqui nesse começo, o Barão do Cerro Azul que estamos falando é o Barão do Cerro Azul com S. E antes de falar do Barão, iniciar o Barão, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que era a Curitiba nessa época, ou um pouquinho antes do Barão. Eu chamo esse momento sempre de Curitiba antes de Ildefonso. O nome do Barão, então, Ildefonso Correia, e aqui eu vou chamá-lo de Barão com mais facilidade, mas é importante dizer que ele só vai ser barão a partir de 1888. Ele chega em Curitiba em 1878, então,
Antes ele era pura e simplesmente Ildefonso. Então, a Curitiba antes do Ildefonso, a gente precisa voltar lá na metade do século XIX. O que acontece com a nossa cidade nesse momento? Então, Curitiba era uma cidade bem pequenininha da província de São Paulo. Lembrem-se que a emancipação política do Paraná só vai acontecer no ano de 1853. Um pouco por conta também dessa produção, desse ciclo, que eu também não gosto de falar ciclo, mas da erva mate, uma vez que nós éramos grandes produtores de erva mate, e todo esse dinheiro ia para São Paulo. Então, a própria emancipação do Paraná, como província do Paraná, separando-se de São Paulo, vem também por conta disso, por uma pressão dos empresários da época, para que esse dinheiro também ficasse aqui. Então, a gente tem Curitiba pequenininha, na época dessa emancipação, 1853, Curitiba tinha pouco mais de 5.000 habitantes, então quando a gente tem o hábito, e isso é muito nosso aqui de curitibano falar que Curitiba é uma província, vem um pouco dessa época também, né? Quando Curitiba é escolhida como capital, lembrando que a capital era Paranaguá, Curitiba é escolhida como capital, quantos habitantes nós tínhamos aqui? Eu retirei um dado de um livro bem interessante chamado História Concisa do Paraná, um livro novo do professor Renato Mocelin, que até inclusive eu acho que já estava esgotado. Mas ele diz o seguinte, que Curitiba, escolhida para ser capital, tinha 5.819 habitantes, dos quais 473 escravos. É um dado interessante esse, por mais que a gente vai falar um pouco disso também, o Barão ele era um abolicionista, mas é interessante isso, quando a gente fala que em Curitiba não existiam escravos, Curitiba, sua colonização foi de imigrantes europeus. É uma mentira, né? Então, nós tínhamos, sim, escravos, 473 à época, tínhamos também 308 casas, vejam só, 15 engenhos de erva mate, então essa produção de erva mate aqui já existia a produção de erva mate, e 13 fazendas de criar. Criava-se gado e produzia-se milho, feijão, aipim, batata e trigo. Trouxe para vocês aqui uma ilustração de Curitiba em 1855. Então, quando a gente fala que Curitiba era uma província, está aqui. Né? Nós temos a catedral, aqui bem no meio. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês, pegar minha canetinha. Aqui. Temos a catedral. Aqui. E isso aqui é mais ou menos essa região da Praça Tiradentes, ali a região do Largo da Ordem, que hoje é considerado o centro histórico da cidade, né? Então, vejam, não era nada, né? Então, realmente não era nada. Ainda nessa época, é importante a gente dizer que a infraestrutura na cidade ela era muito precária. E por que era uma cidade pequena? Por que tinha uma infraestrutura precária? Curitiba era isolada. Então, vamos imaginar que a primeira cidade do Paraná foi Paranaguá, e nós temos Paranaguá, Antonina e Morretes. Atravessar a Serra do Mar era muito complicado. Então, fazer essa travessia de Paranaguá até Curitiba era muito complicado, porque nós não tínhamos estradas, o que nós tínhamos eram caminhos, né, como, por exemplo, o caminho do Itupava, que você atravessava a pé no meio da Serra do Mar. A Estrada da Graciosa só será inaugurada, aquela estrada que a gente pega para comer barreado em Morretes, nos Mirantes para tirar fotos, só é inaugurada em 1873. E o início da construção da estrada de ferro começa em 1880. E é importante também falar que a construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá também é em decorrência dessa grande produção e o beneficiamento da erva mate aqui em Curitiba. E uma coisa que me chamou muito a atenção no início, quando eu comecei a estudar, é o quanto nós, curitibanos, desconhecemos essa história. O como a gente deixa
E aí, talvez, não sei, talvez seja uma crítica, mas é um ponto de reflexão, que a gente pensa que o mate, não só no chimarrão, mas também no chá, é uma coisa pura e exclusivamente dos gaúchos, ou o mate gelado do Rio de Janeiro, e o quanto a gente não se liga a essa história, e o quanto a nossa cidade ela se desenvolve por causa da erva mate. Então, a partir da construção da estrada de ferro, o que acontece? As novidades chegam. Né? É importante também dizer, essa estrada de ferro foi construída em 5 anos, um tempo recorde pelos irmãos Rebouças, e para quem quiser saber um pouco mais, temos um museu, e aqui eu coloquei para vocês a fachada da estação ferroviária, que era a porta de entrada da cidade. Hoje nós temos um museu ferroviário que fica, então, dentro do shopping estação. Aqui é a fachada do shopping estação. Tudo começa a mudar. Então, essas novidades chegam, e a paisagem urbana vai mudando, vai se criando uma elite que gosta, por exemplo, de ter casas com um papel de parede importado, com uma vidraçaria importada. Então, essa paisagem urbana, que antes era extremamente provincial, com 5 mil habitantes, ela vai mudando completamente. E só entre aqui, só para vocês terem essa noção, 1873 inaugura a Estrada de Ferro, o Barão então vem para Curitiba em 1878, tá? Quem é Ildefonso Pereira Correia? Eu coloquei aqui, não só ele, mas coloquei também a sua esposa, porque eu acho que muito do que ele fez também vai de encontro com esta mulher muito forte, essa esposa dele, chamada Maria José Correia. Então, o Ildefonso, ele nasceu em Paranaguá, em 1845, e morre em 1894, e coloquei aqui no quilômetro 65, justamente da estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá. Então vocês estão aqui por isso, ele foi um dos paranaenses mais influentes no seu tempo, né, nessa metade do século XIX até o final. No final da sua vida ele foi fuzilado, e a gente vai entender aqui por que no final, porque ele foi considerado um traidor da pátria. A partir de 1940, 1950, inicia-se um processo de revisão histórica dessa história do Barão, e em 2008, então, ele é declarado herói nacional e tem o seu nome inscrito no livro dos heróis nacionais, que está depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília. Eu vou mostrar esse livro aqui para vocês também depois. Muita gente também desconhece que nós, aqui no Brasil, nós temos um panteão que fica em Brasília, atrás da Praça dos Três Poderes, um prédio muito bonito também, construído pelo Oscar Niemeyer. E a Maria José Correia, então, era conhecida como Nhacoca. Ela nasce também em Paranaguá, em 1853. É importante falar que ela era prima do Barão. Lembrem-se que nessa época, né, todo mundo, os primos se casavam, primos e tios, e todo mundo ficava um pouco em família. A família Correia é uma família imensa em Paranaguá, então tem descendentes que dizem que de repente eu sou um descendente do Barão do Cerro Azul, pode ser que sim, mas pode ser que não. Então é importante falar que a família é muito grande, com vários galhos nessa árvore genealógica. E ela então nasce em Paranaguá em 1853 e morre também em Paranaguá em 1921, ela está enterrada em Paranaguá. Eles se casam em 1871, e o grande ponto aqui da Nhacoca, ela era uma assistente social. Claro, o nome dela não aparece, né? Lembrem-se que aqui a gente está no final do século XIX, as mulheres ainda não têm, não temos até hoje, mas ainda não têm um poder para aparecer, mas ela fez vários trabalhos beneficentes, inclusive dentro da Santa Casa, e
o nome dela não aparece, aparece sempre o nome do barão e não o dela, mas eu acho importante colocar que, na realidade, aqui a gente vai falar do barão, mas existe esse casal, que é um casal de muita influência nessa época aqui em Curitiba. Então, o barão, ele é filho do Manuel Francisco Correia Júnior. Seu Manuel, então, ele já era dono de engenho, e de engenhos que beneficiavam a erva mate no litoral, mas de uma maneira ainda artesanal. O que é essa maneira artesanal? É o que a gente chama de beneficiar a erva mate no Barbacoa. Para quem nunca ouviu falar do Barbacoa, o Barbacoa era um enorme, essa produção ela era feita como? Então, essa folha ela era retirada da árvore. Eu até trouxe aqui depois numa outra imagem uma foto de uma folha de erva mate, porque senão a gente fica pensando só na erva mate como a erva do chimarrão ou do chá mate, né? Então, ela é retirada e ela é sapecada, e dentro desse Barbacoa, que é uma espécie de barracão, ali ainda precisando da força da água, dos rios, então tem uma espécie de, como se fosse uma escova, e ela vai passando e vai picando essa erva. Então, isso era beneficiar a erva mate de uma maneira artesanal e que muitos ainda faziam. Aqui no Paraná, se não me engano, nós temos uma ervateira que é a Legendária, na Lapa, que ainda faz desse processo, se não me engano, e ela estava para vender há uns tempos atrás, e ela tinha uma visita guiada, era possível visitar a ervateira Legendária na Lapa. Então, ele já vinha de uma família que tinha esse momento aqui, já estava nesse momento da erva mate. Ele vai estudar em Nova Friburgo, no Rio, ele vai se formar em humanidades, então ele é uma pessoa muito culta, né? Ele vem de um berço, né? É colocado para ele os estudos, então talvez por isso também ele tem uma visão muito ampla de todos os negócios que ele vai trabalhar. Ele vai ser enviado, depois dos estudos, para Montevidéu e para Buenos Aires, enviado pela própria família. Por quê? Para conhecer os principais mercados consumidores. Então, o Paraná vendia principalmente para Montevidéu e para Buenos Aires. Ele vai para lá em 1865, ele volta em 1869, assume o escritório comercial do seu irmão, que é o Pedro Alcântara Correia, em Paranaguá. Ele se casa e aí no litoral ele vai montar o seu primeiro engenho de erva mate em 1872. E aí em 78, então, ele se muda para Curitiba após a abertura da Estrada da Graciosa. Na realidade, a gente não tem muito, a gente não sabe muito ou exatamente o porquê ele vem para Curitiba. Como eu disse para vocês, tem muito ainda para ser pesquisado, tem muito documento para a gente olhar. Eu li uma vez que talvez porque ficaria próximo do erval, né? Os ervais dele, que são as plantações de erva mate, eram aqui nessa região. Então, talvez por conta disso, ele acaba se mudando para Curitiba. Ele vem para Curitiba e ele constrói a sua casa, que hoje é o solar do Barão. Que fica na Presidente Carlos Cavalcante, ali no Centro Histórico também, né? Então, eles moram nessa casa entre 1883 ou 84, também não se sabe exatamente o ano de finalização da construção, até 1894, que é o ano da morte dele. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem do início da década de 1880, então, da casa recém-concluída. Claro que hoje, se a gente olha, eu trouxe para vocês também uma imagem do solar do Barão hoje, são vários prédios, eu não vou entrar nesse mérito depois do que aconteceu com a casa, depois que ele morreu, o que se construiu, o que não, mas o que importa é que no início, quando ele construiu, quando a família morava, quando ele ainda era vivo, nós tínhamos só esse pedaço aqui, com um jardim aqui do ladinho, né, esse portal.
também, e eu acho interessante colocar, a gente também não tem muita certeza de quem são realmente os construtores, mas tem um nome que sempre aparece, que é de um italiano, então um imigrante italiano em Curitiba, chamado Giovanni Battista Casagrande, que chega no Paraná em 1878, vindo de Treviso, na Itália. E aí, o que é interessante colocar aqui, que ele participa também, eu coloquei essa outra imagem para vocês irem olhando um pouco a nossa cidade de uma forma diferente, né? Ele participa dos trabalhos da construção do portal da Mansão das Rosas. A Mansão das Rosas era a residência de um outro ervateiro, o Francisco Fati Fontana. Esse portal ainda está na Avenida João Goberto, na época o nome da Avenida João Goberto se chamava Boulevard 2 de Julho, hoje nós temos só o portal, a casa então ela não existe mais, hoje nós temos esses prédios, e o portal ele é a entrada da garagem dos prédios. Esse prédio, para quem quiser se localizar, ele fica bem na frente do passeio público, tá? Essa região toda, talvez valha a pena também a gente fazer um dia uma aula sobre o Francisco Fati Fontana. Essa região também era uma região com os terrenos todos, né, as chácaras do Fontana. Então aqui é uma foto um pouco mais tardia, né, porque aqui a gente já tem a construção do solar da Baronesa, logo após a morte dele, aqui do ladinho, mas o que é interessante colocar para vocês é que é a primeira casa em Curitiba que não é térrea. Então, o que eu quis colocar nessa foto para vocês é que se vocês olharem aqui do lado, as casas vizinhas, elas são todas baixas. Vejam que Curitiba, por mais que a gente tivesse aqui, não era um local muito alto, né, ali próximo ao passeio público, mas vejam, as casas são todas baixas, né? E a casa dele não. A casa dele, então, é uma casa de 3 andares, né? Tem um andar térreo e mais 2 andares para cima. Então, é a primeira casa não térrea da cidade. E presume-se, como eu digo para vocês, no Diz que Disse, né? Presume-se que o escritório dele fosse, então, no andar térreo. E nesse escritório era onde ele recebia os políticos, onde ele recebia os empresários, muitas festas foram dadas também aqui no solar hoje Barão, que coloquei aqui para vocês, então, uma imagem do solar do Barão hoje, tá? Interessante também, isso foi um dado que eu consegui esses dias, que o Barão, então, ele instala a primeira linha telefônica de Curitiba, que vai ligar o Sobrado aos engenhos, né? Então ele tem vários engenhos aqui, mas o mais importante é o Tibagi, que fica lá ficava na pracinha do Batel, mas eu trouxe uma imagem aqui para vocês também depois aqui, ó, justamente. Aqui, gente, para quem não consegue visualizar, é a pracinha do Batel. Então, ali onde tem aquelas floriculturas, é aqui. Isso era a pracinha do Batel no ano de 1885, onde nós tínhamos, então, a sede do engenho de mate do Barão, que era o engenho Tibagi. O Barão, então, ele foi o maior produtor e o maior exportador de erva mate do mundo. E isso que, quando eu comecei a estudá-lo, isso que me deixava mais triste, talvez, em nunca ter ouvido falar dele. Né? Como assim nunca ouvi falar? Ou se ouvi, passou batido. Né? Então, a empresa dele foi a primeira firma registrada na Junta Comercial do Paraná, que foi um órgão idealizado por ele. Então, ele era um grande empresário e ele vai idealizando a junta, ele vai fundar também a Associação Comercial do Paraná. Então, esses órgãos que hoje para a gente é tão comum, a junta ou a ACP, foram fundados, então, pelo Barão do Cerro Azul. O seu engenho, a sua empresa, então, era na pracinha do Batel, e aqui, na rua Gonçalves Dias, é onde era o escritório do Barão, o escritório do engenho Tibagi. Essa foto aqui é de 2008, hoje essa casa ela está completamente descaracterizada, hoje ela é um café, e ela está completamente descaracterizada, mas ela fica, eu acho que 2 quadras, talvez, 2 quadras ali da pracinha do Batel, tá? E aí o que acontece com esse engenho dele? E o porquê que ele vai ser uma pessoa tão
geniosa nesse sentido. Porque aí, em 1878, vai chegar a Curitiba um senhor chamado Francisco Camargo Pinto. Francisco Camargo Pinto, ele vai estudar engenharia na Inglaterra, engenharia naval. E o que está acontecendo na Inglaterra? Nós temos a Revolução Industrial. Então, ele volta da Inglaterra com várias inovações na cabeça, várias ideias, inovações industriais, justamente que ele pode aplicar aqui no Engenho Tibagi. Então, o Engenho Tibagi, na época, era o engenho mais moderno para benefício da erva mate, porque todas as fases eram mecanizadas, todas movidas a vapor. Lembra que eu falei para vocês que lá, quando ele tinha o pai dele, que tinha esse beneficiamento da erva mate de maneira artesanal, então tem aquela roda d'água, aqui não. Aqui já era tudo mecanizado, tudo a vapor, o que dá, então, um caráter industrial da produção. E dando um caráter industrial da produção, você tem o quê? Mais qualidade. E você produz muito mais. Então, aqui, essa é uma foto de depois, né? Não é da época do Barão, essa é uma foto de depois, mais ou menos ali pelo ano de 1900, mas aí vocês vejam que já é um grande império, né? Muito diferente disso aqui. Opa. Muito diferente disso aqui. Então, a gente tem já uma grande empresa. E aí, ele tem essa produção de erva mate, então ele beneficia a erva, só que nós temos nessa época, então, o André Rebouças. André Rebouças, ele vem para Curitiba, juntamente com o seu irmão, Antônio Rebouças, então os dois vêm para Curitiba, para a construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. E o André Rebouças, ele começa a pensar que a erva mate, ela não era muito aceita nas exposições europeias. Lembrem-se aqui, a gente talvez tenha na cabeça uma exposição internacional, o que a gente tem na cabeça normalmente é a construção da Torre Eiffel para uma exposição internacional. E era, né? Então, essas exposições internacionais era como como trazer o mundo para dentro da cidade, com vários pavilhões de países diferentes, e cada país, então, leva os seus produtos para mostrar. Eu sempre tenho a ideia de uma feira internacional um pouco como uma feira agropecuária, né? Que você vai lá e tem um monte de maquinário, e tem um monte de animal, é mais ou menos uma feira internacional, cada país tem o seu pavilhão, e ali ele apresenta, então, o que ele tem de melhor. E o André Rebouças dizia que a erva mate não era muito aceita, então, porque eles levavam a erva mate no que eles chamavam de surrões, que eram as bolsas de couro nas quais a erva era exportada. Então, ele dizia o seguinte, que não se vai a um baile com a mesma roupa que se vai ao campo. E aí, ele tem uma ideia de colocar a erva mate no que a gente chama hoje de barricas, que a gente chama, né, de barricas de erva mate. Na realidade, eram caixetas de pinho, que eram mais apresentáveis, né? Então, não é aquele saco de couro, mas é mais apresentável. E aí, foram criados rótulos que se colocava aqui na tampa dessa barrica, e rótulos que hoje, que eu vou mostrar depois para vocês, são considerados realmente obras de arte. Então, economicamente, a cidade se agita, porque para tudo isso, a gente precisa ter todo um sistema de madeireira e de serraria, justamente para cortar o pinho e fazer as barricas, as fundições, porque nós temos aqui toda essa ferragem que vai também nas barricas, que une esses pinhos, os rótulos, então precisamos ter o quê? Impressora e o transporte. Então, a cidade se movimenta. O Barão, por conta disso, ele vai ter madeireira e ele vai ter impressora. Né? Ele se ocupa de todo esse sistema, menos da fundição e do transporte. Então, ele acaba criando todo um conglomerado, onde ele tem todo o processo produtivo da erva mate.
como falei para vocês, por conta disso, então, né, ele precisa entrar nessa área da impressão, porque ele precisa imprimir esses rótulos. E aí, então, ele funda a Impressora Paranaense, que era um imóvel localizado na quadra de baixo do sobrado, da onde ele morava, e só colocando aqui que a Impressora Paranaense, ela só fecha em definitivo em 2005, 2006. Tá? Então, é a Impressora Paranaense que vai imprimir esses rótulos que a gente tem aqui, ó. Essa foto aqui é uma foto do Memorial do Mate, que fica dentro, ou ficava dentro do Museu Paranaense. Então, são diversos rótulos, um mesmo engenho pode ter diversos rótulos, por quê? Porque ele vai exportar para diversas localidades, normalmente escrito em espanhol, né, porque afinal ele exportava para os países aqui platinos. Esse rótulo, então, era colocado na tampa da barrica, e são litografias, o que hoje a gente conhece como litografia. Os alemães, então, eram a principal mão de obra da litografia aqui no Paraná. O barão, ele compra essas pedras que vêm da Alemanha. Inclusive, uma vez eu fiz uma visita no solar, uma visita guiada, e disseram lá que essa pedra hoje valeria mais ou menos como 3.000 euros, uma pedra dessa, né? Então, ele traz essa pedra e ali eles vão produzir os rótulos de erva mate. Não vou entrar aqui também na questão da litografia dos rótulos, mas só para eu voltar aqui, olha, para vocês terem esses rótulos coloridos, na realidade, cada rótulo ele era prensado em uma cor, primeiro a cor preta, depois a cor vermelha, depois a cor verde, e essa prensa ela tinha que ser exatamente em cima do desenho, então, para não borrar. É muito interessante fazer essa visita no Solar do Barão. O Solar do Barão ainda tem essas máquinas de prensa, as pedras de lito, e eles são muito acolhedores lá no salão, no Solar do Barão. Quando a gente vai para ali visitar essa parte toda do Museu da Gravura, é bem interessante, justamente porque eles explicam todo esse processo. E aí, o que vai acontecendo? Então, vejam, ele é um mega empresário, então ele está em todo o processo da erva mate. Como ele era uma pessoa muito conhecida, o que vai acontecer? Então, em 1882, ele vai ser eleito deputado da província, então, pelo Partido Conservador. Ele era do Partido Conservador e, quando deputado, ele faz um projeto de lei. Qual era esse projeto de lei? Era a criação de um imposto sobre a comercialização da erva mate, pago pelos ervateiros, mas esse imposto, esse dinheiro ia para um fundo, e esse fundo criaria uma sociedade de propaganda, que ampliaria, então, a divulgação da erva mate para conquistar novos mercados. Virou lei, foi a Lei 888, 1887, que criou a Associação da Propaganda da Erva Mate. E o presidente era Ildefonso Pereira Correia, era o barão. Não porque ele era autor do projeto, mas pelo conhecimento, pela visão que ele tinha nesse setor da erva mate. Em 1900, a lei foi revogada, a associação encerra suas atividades, o barão aqui já estava morto também, e aqui, mais ou menos em 1900, é quando nós temos um novo ciclo começando, que é o ciclo da madeira. Então, a erva mate, ela começa a declinar. Aqui coloquei para vocês, então, uma folha de erva mate. Então, o pé de erva mate é uma árvore, e aí essa folha ela é sapecada e ela é socada e ela vira a erva mate. Mas quando eu compro o chá mate ele não é verde, o chá mate ele é preto. Sim, porque aí ele é queimado. Então a erva ela é queimada para fazer o chá. Claro que é possível também fazer o chá da folha da erva mate. E aí a gente entra também muito antes, né? Isso já era um hábito dos guaranis, dos índios guaranis, de tomar o chá que eles chamavam essa árvore de caá. Não era erva mate, né? Era caá. Então é possível também tomar o chá que parece um chá verde, na realidade. Não tem nada a ver com o chá mate que a gente imagina, né? Mas é como um chá verde. Bom, e aí o que acontece? Vejam só, ele é
político, ele é empresário, ele está ali naquela elite curitibana, e ele recebe na casa dele a Princesa Isabel. Lembrando que antes dessa recepção da Princesa Isabel, então, ele é condecorado com o título de comendador pelo Dom Pedro II, em 1880. Então, ele recebe a comenda, chamada de Comenda Ordem da Rosa. Por quê? Ele recebe por sua boa situação econômica com a proteção da erva mate. E aí, a família imperial, ela vem para Curitiba, ela vem para essa viagem inaugural da estrada de ferro, né? Então eles descem, vêm de navio até Paranaguá, e ali eles pegam o trem, e eles vêm para Curitiba de trem. É uma coisa interessante que eles pegaram o trem às 6 horas da manhã, em Paranaguá, e chegaram, não era a estrada... A estação ferroviária não estava nem pronta, então eles chegaram ali o que se parece ser no Cajuru, mais ou menos. Eles desceram ali às 3 horas da tarde. E eles foram recebidos aonde? Eles foram recebidos na casa do Barão do Cerro Azul. Eles vão, então, né, pegam suas carruagens, vai ter essa comissão. É uma comissão, na realidade, que é preparada, né, que prepara a recepção das altezas, como está aqui no jornal 19 de dezembro da época. É feita essa comissão recebe a família imperial, que vem o Conde de, vem a Princesa Isabel e seus 3 filhinhos, Pedro, Luiz e Antônio. E eles vão, então, até o Solar do Barão. Ali do Solar do Barão, o Conde D vai fazer um discurso na sacada. São vários os imigrantes alemães e poloneses que estão embaixo ali da sacada da casa do Barão, esperando pela Princesa Isabel. Então, ele faz um discurso ali da sacada, só que ainda não tem fontes que digam que eles teriam dormido no Solar do Barão. Então, tem fontes que dizem que sim, tem fontes que dizem que não. Então, isso não existem fotos dessa época, de quando a princesa veio para Curitiba. O fato é que ela vem para Curitiba, ela conhece, então, o Barão, ela vai visitar vários engenhos de erva mate aqui em Curitiba, não só o do Barão, mas ela vai conhecer o do Fontana também. E em 1888, então, ele vai ser agraciado pela Princesa Isabel com o título de Barão do Cerro Azul, pelos serviços prestados à província do Paraná. Ela visita, então, o engenho Tibagi, e ela escreve no seu diário. Ela escreve o seguinte, sobre a empresa, sobre o engenho Tibagi. Fábrica de beneficiar mate do comendador Ildefonso Pereira Correia. Lembre-se que ele é comendador na época, né? Pareceu-me ainda melhor instalada do que a do Fontana. Esta fábrica está um pouco fora da cidade. O batel era considerado Rocio, lugar afastado do centro. E aí perto há um altozinho onde fomos para gozar a vista. Não se podia ver nada de mais lindo e aprazível. Ao longe, São José dos Pinhais, campos, copas de pinheiros. Mais perto, casinhas pitorescas, culturas, Curitiba. Então vejam, né, que era afastada, a pracinha do Batel afastada da cidade. E aí, então, como eu falei para vocês, ele vai investindo em outras coisas. Então, por isso ele tem ele é considerado esse grande empreendedor, porque aí ele vai pensando o que ele pode fazer com o dinheiro da erva mate. Ele vai investir no ramo madeireiro. Então, 1884 a 86, ele investe na madeira, no pinho paranaense, que é a Araucária augustifolia. Por quê? Porque aí ele tem essa ideia de que a ferrovia Curitiba-Paranaguá ia facilitar o transporte da madeira por trens para chegar no porto e dali, então, embarcar para outras regiões do Brasil ou para ser exportada. Lembrem-se, o que a gente tinha antes da estrada de ferro era a Estrada da Graciosa. Então, como a estrada de ferro, ela modifica toda essa vida urbana que a gente tem aqui. Então, ele vai ter essa primeira madeireira em São José dos Pinhais, chamada São Sebastião da Roseira. Ouvi dizer, não sei ao certo, então não posso confirmar, que ainda é possível como é o nome? Do que sai a fumaça? Ai, meu Deus.
Bom, que as ruínas ainda estão em São José dos Pinhais. Ouvi dizer, não sei, aí não sei, não posso confirmar para vocês. Se tiver alguém de São José aqui, que por favor, então, diga se podemos ou não. Então, ele investe na compra de floresta de Pinhais, na contratação de técnicos para montagem das máquinas a vapor, a aplicação do capital em processos renovados de produção e a contratação de trabalhadores. Ele envia amostras desse pinho, então, antes de entrar no setor, ele envia amostras do pinho, produzidos em serrarias menores, e aí, como teve uma boa aceitação, no mercado nacional e no mercado platino, então aqui Uruguai, Argentina, então ele passa a investir nesse ramo. E aí achei aqui também do Rocha Pombo. O Rocha Pombo, em 1898, escreve sobre a madeireira de São José. E ele fala o seguinte, olha, na comarca vizinha de São José dos Pinhais, onde havia adquirido grandes prazos de terras, montou serrarias a vapor, as mais importantes do Paraná. A grande serraria, junto da casa da administração, em belíssima paragem, figurou-se-nos um estabelecimento em cujo plano e proporções imprimira o seu proprietário o cunho de seu alto tino e da sua indiscutível competência. Era admirável a coragem daquele homem, reunindo ali, segundo a opinião de entendidos, todos os maquinismos modernos e todos os acessórios próprios de estabelecimentos de primeira ordem nos centros mais notáveis da indústria europeia. Então, isso escrito pelo Rocha Pombo em 1898. E aí, então, ele vai diversificar os seus investimentos. Então, em 1887, ele vai ser acionário da Companhia Ferrocarril de Curitiba, conhecida como empresa Curitibana. Foi a primeira empresa de transporte público da cidade. Eram bondes puxados por burros. Aqui, então, consegui uma imagem para vocês de bonde puxado por burro. Esses trilhos aqui, a gente ainda consegue ver ali na Barão do Cerro Azul, na Barão do Rio Branco, na esquina com a Visconde de Guarapuava, nós temos ali o estacionamento da Câmara dos Vereadores. Ali era o estacionamento dos bondes. Então, no estacionamento da Câmara, hoje, a gente consegue ver ainda essa linha dos bondes. É possível ver ali da rua mesmo, né? A linha dos bondes que fica dentro do estacionamento da Câmara. Essa primeira linha ligava o Batel, que era justamente aonde ele tinha o seu engenho, até a região central de Curitiba. E essa região central de Curitiba era mais ou menos ali perto do passeio público, porque quem era acionário junto com ele, aqui na empresa curitibana, era o Francisco Fontana, né? Então, o Francisco Fontana tinha o seu engenho ali próximo, na frente do passeio público. Então, era uma linha que ligava o Batel até o passeio público. Aí, então, 1881, vejam, nós estamos já com uma elite, né? A cidade mudou, já é um outro panorama, nós temos uma elite, gente rica. Ele vai, então, fundar, e vai ser o primeiro presidente do Clube Curitibano. Por que ele funda o Clube Curitibano? Porque ele entende que a elite curitibana precisava de um local, então, para diversão, acesso à cultura, e, principalmente, um ponto para troca de ideia e de experiência. Inclusive, dentro do Clube Curitibano, funcionou no início, se não me engano, a Academia de Literatura, alguma coisa assim, não era Academia Paranaense de Letras ainda, mas funciona dentro do Curitibano. Aqui eu coloquei para vocês a primeira sede do Curitibano, a sede própria do Curitibano, que ficava na Rua 15 de Novembro. A primeira sede ficava no bairro do São Francisco, era um local alugado, e aqui, então, na Rua 15, a primeira sede do Clube Curitibano. Em 1885, ele vai ser presidente da Sociedade de Imigração de Curitiba. Então, vejam, nós temos aqui os imigrantes italianos, portugueses, alemães, ucranianos que vão chegando na cidade, e ele era muito a favor desses imigrantes. Por quê? Porque ele via na imigração uma substituição
da mão de obra escrava. Ele era um abolicionista, né? Então isso é sabido de todos, e inclusive um dos pontos do porquê ele recebe o título de barão da Princesa Isabel é justamente também porque ele era um abolicionista, mas também era um capitalista, né? Então, a relação trabalho assalariado. Então, ele era muito... E se vocês pararem para pensar que toda essa modernização ia precisando de mão de obra especializada, então ele contratava os imigrantes. Ele participa também, e aí, de toda a parte cultural e religiosa da cidade. Essa é uma placa que está dentro da Catedral de Curitiba, que está, inclusive, toda restaurada, né? Então, é um passeio muito bonito, tem um passeio guiado também lá, não épocas de pandemia, aos sábados de manhã. Então, em 1885, ele participa da Comissão de Obras da Catedral. A Catedral, então, ela está sendo reconstruída, o prédio que a gente conhece hoje, e aqui tem o nome dele, é o segundo nome, né, ali, Barão do Cerro Azul, então ele participa da Comissão de Obras da Catedral. Ele vai fundar também uma escola, o Colégio Tiradentes. O Colégio Tiradentes que ainda existe hoje, o Colégio Tiradentes fica ali próximo do passeio público, e vejam, a escola foi fundada do ladinho do Solar do Barão, então é bem do ladinho ali do Solar do Barão, e o que ele se deu conta também, né, que naquela época 82% das crianças em idade escolar estavam fora da escola. Então, ele funda a escola Tiradentes. Era de 1ª a 4ª série para os filhos dos funcionários dele. E um dado interessante, a primeira escola a usar uniforme no Paraná. Qual era a intenção do uniforme? Era igualar os alunos, porque aí você tem um aluno que vai com uma roupa melhor, um aluno que vai com uma roupa que não é tão melhor. Então, usamos uniforme e assim todos os alunos são iguais. Essa escola foi dirigida pela Júlia Vanderlei a partir já de 1894, lembrando que a Júlia Vanderlei é a primeira mulher a exercer o magistério em Curitiba, e ela dirige o colégio por 25 anos. Esse colégio, então, hoje não está mais aqui, ele está próximo do passeio público, que é também um outro terreno que foi doado pela baronesa Dona Nhacoca. Por conta disso tudo, vejam só, ele foi também uma espécie de secretário da educação da cidade. Em 1886, esse cargo se chamava Delegado Especial da Instrução Pública. Então, ele foi uma espécie de secretário da educação. Ele funda, em 1887, uma instituição chamada Arcádia Paranaense. Ele foi o fundador da Arcádia Paranaense. O que fazia a Arcádia Paranaense? Era uma instituição que arrecadava dinheiro para comprar a carta de alforria dos escravos. Então, ele foi o fundador e um dos primeiros presidentes. Em 1889, ele vai fundar um banco. Curitiba não tinha banco. Então, ele funda, junto com outros empresários do setor, o Banco Mercantil e Industrial do Paraná, porque, para ele, na visão dele, um banco vai aumentar o progresso industrial e comercial, porque ele vai facilitar crédito para os empresários. Então, o empresário tendo crédito, a cidade vai progredir, a indústria vai progredir, o comércio vai se movimentar. Em 1890, ele vai fundar a Associação Comercial do Paraná. Então, aqui eu coloco para vocês, esse busto está bem ali no prédio da ACP, na esquina da Rua 15, ali pertinho da Federal, né? Então, a ACP, o que seria? A ACP é uma entidade que serviria como um alicerce na defesa dos interesses dos empresários associados, então, a essa instituição, a Associação Comercial do Paraná. E ele participa, gente, de diversas exposições internacionais. Então, como eu falei para vocês, né? Essas exposições onde temos os pavilhões e eles apresentam esses produtos, né? O que o Brasil tem de melhor. Aqui eu coloquei, depois eu vou passar para vocês no grupo, eu vou passar para vocês essa apresentação, tá? Aqui tem todos os diplomas que ele ganha, em todas as exposições. Então, se vocês só
derem uma olhada aqui por cima, vejam só. Exposição Brasileira de 1875, aí depois Exposição Universal da Filadélfia, Exposição Internacional do Chile, Exposição de Berlim, Paris em 1889, que é justamente a exposição, então, que constrói a Torre Eiffel, Exposição Colombiana de Chicago, Franco-Colombiana de Chicago, Exposição Vercingétorix na França, depois mais uma na França, mais uma na França, mais uma em Paris, mais uma na França, e Exposição Internacional Livre de Paris. Então, vejam só, com todas essas exposições, os produtos, então, a erva mate recebe diplomas e medalhas. Inclusive, aqui tem uma das medalhas, né? A gente vê da Exposição Universal de 1889. Aqui vocês olham embaixo, do lado direito, ali, né, Ildefonso Correia, que é o nome, justamente, né? A razão comercial da empresa é Ildefonso Correia. Então, a gente vê a medalha, 1889, então, por curiosidade, aqui do lado esquerdo, vocês têm a Torre Eiffel, ali onde foi a exposição essa de 1889, justamente a porta de entrada era a Torre Eiffel. Você entrava por baixo da Torre Eiffel e os pavilhões, eles ficavam todos ali no que a gente chama hoje do Campo de Marte. E aí, o que vai acontecer? Então, está tudo indo muito bem. Então, vejam os negócios. Aí nós temos também, não coloquei aqui, mas tem também, ele participa da construção da Santa Casa. Então, ele está em todas. Mas aí, nós temos, então, em 1889, a proclamação da República do Brasil. Lembre-se, ele era um barão, ele era monarquista, mas ele não toma partido a partir da proclamação da República. Ele continua, inclusive o Vicente Machado convida o barão para fazer parte do novo Partido Republicano, então não era mais conservador, vamos fazer um novo partido, o Partido Republicano, e ele diz que não quer mais saber de política. Então, nessa época, temos a proclamação da República e nós temos uma revolta se iniciando no sul do país, se iniciando lá no Rio Grande do Sul, uma revolta que a gente chama de Revolução Federalista. O que foi a Revolução Federalista? Então, nós temos a proclamação da República e nós temos como presidente do Brasil, Marechal Floriano Peixoto. Um grupo do Rio Grande do Sul, intitulados Maragatos, então se reúnem, e até hoje ninguém sabe exatamente o que eles queriam, se eles queriam só a queda do governo, se eles queriam que voltasse a monarquia, se eles queriam criar uma federação, ninguém sabe exatamente qual era o intuito desse grupo dos Maragatos, mas eles se reúnem e eles saem do Rio Grande do Sul e vêm em marcha, passando por Santa Catarina, passando pelo Paraná, São Paulo, e o objetivo era chegar no Rio de Janeiro e lutar, então, né, depor o Marechal Floriano Peixoto, e aí eles lutavam contra as tropas legalistas que eram as tropas do Floriano Peixoto, conhecidas de pica-paus. Então, a gente tem esta revolta, que são os pica-paus contra os maragatos, que tem um livro também do professor Mocelin, chamado Pica-paus Maragatos. E esses maragatos, então, esse grupo, vem subindo, só que não era um grupo muito, como posso falar para vocês, muito tranquilo. Essa revolta foi conhecida como Revolta da Degola. Então, eles chegavam nas cidades, pilhavam a cidade, estupravam as mulheres, roubavam tudo que tinha, e porque eles queriam dinheiro para poder continuar a sua caminhada, né, a sua cavalgada até o Rio de Janeiro. E aí eles chegam na cidade da Lapa. E ali na Lapa nós temos um fato histórico também, justamente por conta da chegada dos maragatos na cidade, que é o cerco da Lapa. Então a Lapa resiste por 26 dias nessa luta contra os maragatos, e os maragatos acabam conquistando a cidade e estão chegando em Curitiba. Na época,
quem era o governador do estado era o Vicente Machado. Gosto de colocar aqui o rostinho dele para a gente ter bem em mente o rostinho do seu Vicente Machado. Então, o Vicente Machado era o governador do estado. E aí, os maragatos estão chegando na porta da cidade. O que vai acontecer se os maragatos chegarem em Curitiba? Acontecer como aconteceu em todas as outras cidades. Eles vão chegar, vão pilhar a cidade, vão estuprar as mulheres, vão roubar, vão fazer bagunça, vão matar um monte de gente, degolar um monte de gente e vão continuar a sua caminhada. O que acontece então? Quando eles chegam na porta da cidade, o Vicente Machado ele vai abandonar a cidade. Ele vai trocar. A capital do Paraná não vai mais ser Curitiba, a capital do Paraná vai ser Castro. Ele vai para Castro e ele leva todas as tropas que poderiam defender a cidade junto com ele. Então a cidade ela fica simplesmente abandonada. Ela não tem governantes, ela não tem polícia. Está abandonada com os maragatos na sua porta. Então, forma-se uma junta governativa, os empresários da cidade, a elite da cidade, eles se reúnem nessa junta governativa, o barão vai assumir como chefe da junta, e eles, então, o que eles percebem? Bom, os maragatos querem dinheiro para continuar subindo, para chegar até o Rio de Janeiro. Então, o que a gente pode fazer? Vamos reunir os empresários da cidade e vamos criar o que a gente chama de empréstimo de guerra. Esses empresários vão dar dinheiro e a gente dá esse dinheiro para os maragatos e nós trocamos, assim, com os maragatos, esse dinheiro pela paz na cidade. Nós damos o dinheiro, se vocês pegarem esse dinheiro, vocês passam por Curitiba, mas não fazem nada. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, foi feito esse empréstimo de guerra, o líder dos maragatos, que é o Gumercindo Saraiva, então recebe esse dinheiro. Tem até uma história de que o barão teria feito uma festa para o Gumercindo na sua residência, mas que também não é comprovada. Mas o que importa é que os maragatos simplesmente desviaram a nossa cidade. Então, passaram por aqui e nada aconteceu com Curitiba. Muito diferente da Lapa. Então, nada aconteceu com Curitiba. Quando eles já estão fora, Vicente Machado volta. Então, Vicente Machado voltou em maio de 1894. E aí, o que acontece? Tá que ele disse desse empréstimo de guerra. E eles começam a prender muita gente. Então, Vicente Machado, legalista, então a favor do Marechal Floriano Peixoto, começa a prender muita gente, acusados de colaborar com os maragatos nesta revolta federalista. Muita gente executada, esses presos, eles ficam aqui em Curitiba, no teatro chamado de Teatro São Teodoro, que era onde hoje é a Biblioteca Pública. Tanto é que o Teatro São Teodoro, ele ia ser inaugurado, virou prisão, então todo mundo ficou preso ali, e tanto é que depois disso, o prédio do teatro, ele foi completamente condenado. Então, e onde hoje é a Biblioteca Pública. E aí muita gente é executada por conta disso. É interessante falar que ele, o Vicente Machado, então ele prende, executa, e ao mesmo tempo ele é questionado, mas por que você saiu da cidade? Por que você fugiu? E ele dava várias justificativas. Eu coloquei aqui 2 para vocês, tá? Então, ao Poder Legislativo, ele disse que tudo fiz quanto estava ao meu alcance para livrar o meu estado da invasão, o que infelizmente não pude lograr, pelo desdobramento sinistro que aos acontecimentos imprimiu a fatalidade. Para o Senado, ele vai dizer o seguinte, que o Senado diz, você abandonou seu posto, você saiu de Curitiba e foi para Castro. E ele diz, eu não havia de ficar sereno na posição a que me alcançava o voto popular, quando não tinha elementos para garantir minha autoridade, nem suficiente força para fazê-la respeitar. Se permanecesse, o sacrifício teria sido inútil, quanto à minha frente corria o comandante do distrito apavorado.
não havia de ser com 2 ordenanças e um pequeno grupo de amigos fiéis, mas assim mesmo desarmados, que se poderia resistir à invasão. Procedi como devia. Então, eu tenho sempre o hábito de falar que Vicente Machado é um fujão. E aí, ironicamente, só para colocar aqui uma nota de rodapé, o Vicente Machado vai morrer em 1907, aos 46 anos, com um câncer na garganta. Vejam só, era a revolta da degola. E ele morre com câncer na garganta, né? Então, ironicamente. E o que vai acontecer, então? O barão vai ser preso, junto com todos esses empresários, né? Então, todo mundo é preso. Ele vai ficar no quartel que é aqui, no Palacete Wolff, ou melhor, que era onde hoje é o Palacete Wolff. Eu quis colocar para vocês uma foto geral, porque talvez se eu colocasse só a foto do Palacete, para quem não tem muita localização, não ia imaginar onde é o Palacete Wolff. Então, o Palacete Wolff, onde hoje, se não me engano, é a Secretaria de Turismo de Curitiba, bem ali no Centro Histórico, e ele fica preso, então, no Palacete Wolff. Ele nunca quis fugir. Muita gente dizia para ele que ele devia fugir, porque afinal tinha muita gente fugindo, né? Muitos acusados de colaboração fugiram para a região do Rio da Prata. E ele dizia: para que fugir? Eu não fugi nem quando os maragatos chegaram. Por que agora eu vou fugir? Eu fiz o que devia ser feito. Eu simplesmente negociei com eles para que eles não entrassem na cidade. Foi isso que eu fiz. E ele era tão benquisto que no primeiro dia da prisão dele, mais de 300 pessoas foram visitá-lo na prisão. E todo mundo dizendo, você tem que fugir. E ele dizia, não, eu acredito no julgamento dos justos. Eu acredito na justiça. Só que aí o que vai acontecer, gente? Então, conhecido como drama do Paraná, né? O que vai acontecer é que, com essa folia de vamos fugir, vai fugir, não vai fugir, não vai fugir, o general que comandava aqui, que era o Everton de Quadros, coloquei ali o rostinho dele para a gente ter bem o rostinho dele também guardado. O Everton de Quadros, então, ele vai ordenar a morte do barão e de mais 5 desses empresários, que eu coloquei aqui o nome de todos para vocês. Às vezes eu acho um pouco triste a gente falar sempre do barão, mas mais 5 pessoas morreram junto com ele nesse drama, que foi o Prisciliano Correia, o José Ferreira de Moura, o José Schleder, Balbino de Mendonça e Mato Guedes. E o que acontece então? Na realidade é uma emboscada. Eles saem do Palacete Wolff a pé até a estação ferroviária de Curitiba. E foi dito a eles que eles pegariam o trem, iriam até Paranaguá. Em Paranaguá teriam um navio atracado para levá-los para o Rio de Janeiro para terem um julgamento, então, no Rio de Janeiro. Era tudo mentira. Na realidade, 12 soldados vieram de São Paulo para executar a missão de fuzilar essas 6 pessoas. Por quê? Se fossem soldados aqui de Curitiba, eles não teriam coragem de fuzilar não só o barão, como os outros 5. Então, o que acontece? Eles vêm de trem e no quilômetro 65 da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, esses soldados pedem que eles desçam e eles são todos fuzilados. Claro, tem várias histórias, né, de que o barão teria sido fuzilado com primeiro um tiro na perna e ele teria pedido, então, para que os soldados, ele teria dito que ele dividiria toda a fortuna com eles se ele não morresse, e aí ele leva um tiro na testa. Então, tem várias histórias também, né? Então, no dia 20 de maio, na madrugada de 20 de maio de 1894, o barão ele é assassinado junto com esses 5 outros empresários no quilômetro 65 da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Temos hoje na estrada de ferro, justamente coloquei aqui para vocês, aqui do lado direito, uma cruz que mostra aonde eles teriam sido fuzilados. Essa cruz, inclusive, ela foi restaurada agora, faz 2 semanas, pelo grupo de montanhismo, eu acho, do Paraná. Eles pediram uma autorização
para a Secretaria do Meio Ambiente e eles restauraram essa cruz, eu acho que há 2 semanas. Agora eu vi as fotos agora. Os corpos todos ficaram ali. Claro, um dia depois, a baronesa fica sabendo, e fica aquela confusão na cidade. Meu Deus, o que aconteceu? Cadê o barão? Cadê o barão? O barão simplesmente desapareceu. A partir de então, o nome do barão foi apagado da história de Curitiba. O corpo dele só consegue ser resgatado 1 ano depois, no que eles chamam de expedição da amizade. A baronesa, ela conversa com um dos amigos do barão, Davi Carneiro, que ela gostaria que então o corpo fosse resgatado e que ele tivesse um enterro digno. Ele não podia nem ser enterrado. Como traidor da pátria, ele não podia ser enterrado no cemitério. Então, às escondidas, 1 ano depois, aí tem toda uma história que eu posso colocar ali para vocês, também tem uma reportagem interessante feita pela Gazeta do Povo, chamada Os Ossos do Barão. Um grupo, então, uma expedição de 10 homens, leva 13 dias para recuperar o corpo do Barão do Cerro Azul. E leva, então, ao cemitério municipal de Curitiba, aonde ele está enterrado. Esse é o túmulo dele no cemitério, mas dizem também que ele teria sido enterrado à noite, justamente às escondidas, né? Essa placa foi colocada depois, se não me engano, pela ACP, então a placa foi colocada depois, mas até hoje também não se sabe se realmente ele está enterrado aqui nesse túmulo. E então, o que acontece? Durante 40 anos, ele foi considerado um traidor. Todos os atos do barão foram banidos da história oficial do Paraná. Os documentos foram arrancados, referências foram apagadas, qualquer discussão sobre a execução sumária dele ou dos companheiros era evitada. O porquê essa pesquisa sobre essa história também é tão difícil, justamente porque não existem documentos. Não existem documentos. Imagina-se também que a baronesa, né, nesses atos de tristeza, a baronesa ela ainda fica, ela sai de Curitiba por um tempo, depois ela volta, ela fica em Curitiba até, se não me engano, 1901, quando ela se muda em definitivo para Paranaguá. Ela tinha 3 filhos pequenos, ela estava grávida quando ele morreu, e esse filho que ela estava esperando nasce morto. Então, ela diz, inclusive, que ela pode ter também se desfeito de muitos documentos. Então, por isso é tão difícil. E uma coisa interessante também de colocar é que o Solar do Barão, depois, a baronesa, então, ela mora naquela casa e ela está precisando de dinheiro, né? Porque afinal ele tinha todos esses investimentos, mas ela começa a virar toda uma confusão. Ela escreve cartas para os senadores, e aí eles constroem uma casa ao lado do Solar do Barão. Essa casa está lá hoje, que faz parte também da fundação, e ela vai morar nessa casa e ela vai alugar a casa principal, a casa maior. Então ela aluga primeiro para a maçonaria. Então, a grande loja do Paraná, ela vai se instalar primeiro ali no Solar. O barão era maçom, então também por conta disso ela precisava de dinheiro, mas ela tinha, né, esses conhecidos. Ela fazia parte também da Ordem das Acácias, que eram as mulheres maçons na época. Então, ela aluga para a maçonaria. Depois ela aluga para uma escola, então uma escola de freiras, se não me engano. E existe um documento que eu tive acesso agora esses dias, por isso eu digo para vocês que a gente tem todo dia um flash na história do Barão, dizendo que a casa, então, existia um contrato de compra e venda. Então, era a escritura da casa, que a casa foi comprada pelo Exército. E o Exército teria pago, então, uma parte, talvez um pouco maior, como indenização para a baronesa pela morte do barão. É uma história muito estranha,
né? O que se fala também é que os militares já estavam na casa antes desse contrato, então eles teriam simplesmente entrado na casa, né? E teriam se apropriado da casa. E eu li também, esses tempos atrás, um discurso, e para vocês terem essa noção do que era essa ideia, né, de ser banido, de não ter documento. A Fundação Cultural de Curitiba, então, nos anos 70, ela resolve... na realidade, primeiro, os militares veem que aquela estrutura ali no centro da cidade, Curitiba já é um grande centro, começa a ficar muito pequena. E aí eles fazem uma permuta com a prefeitura de um terreno no Pinheirinho, que é onde hoje a gente tem o quartel do Pinheirinho. E a prefeitura fica com a casa ali do Barão, né? Então, por conta justamente da casa histórica e justamente para fazer um centro cultural. Então, é a Fundação Cultural que vai tomar conta disso tudo. E no discurso de entrega dos militares para a fundação, eu li o discurso esses dias, que dizia que sim, morou aqui, o discurso dos militares, né? Então, sim, morou aqui um fulano chamado Barão do Cerro Azul, que morreu por amor, só que não fala nada disso, né? Só fala que morreu por amor e pronto, acabou. Ninguém fala do Barão. Então, isso nos anos 70. O resgate da memória do Barão vai acontecer quando? Vai acontecer a partir de 1940, 1950, quando nós temos um grande número de pessoas que começam a pesquisar essa história e vê que, na realidade, não foi bem isso. Na realidade, o que ele fez foi realmente negociar a paz, ele deu esse dinheiro para os maragatos e Curitiba não sofreu absolutamente nada muito diferente da Lapa. Então, por exemplo, quando a gente vai a Lapa, tem que ir para a Lapa, porque a Lapa é cidade histórica. Por que a gente vai para a Lapa? Às vezes a gente nem sabe por que tem que ir para a Lapa. A gente vai por conta disso, né? Por conta deste momento que é o cerco da Lapa na Revolução Federalista. E então, o que acontece? Muita gente começa a escrever, começa a tentar entender essa história. O próprio restauro do solar do Barão, a casa ela vai ser tombada e no início de 1980, um pouco antes da abertura do Museu da Gravura. Ali hoje a gente tem o Museu da Gravura, a Gibiteca, o Museu da Fotografia, mas ali então era o Museu da Gravura já desde o início. E para o processo de tombamento, essa história também começou a ser resgatada. E aí nós tivemos alguns livros que foram escritos, né? Nós temos um livro que se chama A Última Viagem do Barão, que conta essa história. E em 2008, então, o Osmar Dias, que era senador, ele entra com um projeto, ele apresenta um projeto de lei apresentando o nome do Barão do Cerro Azul como um herói da pátria. O que é ser um herói da pátria? Brasília, então, tem um prédio na Praça dos Três Poderes chamado o Panteão da Pátria e da Liberdade e da Democracia. E ali nós temos um livro, é esse livro que está aqui. Ele é um livro de prata, e nesse livro são registrados, então são inscritos os nomes dos heróis da pátria. Mas como se escolhem os heróis da pátria? Tudo bem, é o Senado que aprova, tá? Mas, enfim. Então, via projeto de lei, o Senado precisa aprovar o nome de quem vai entrar no panteão. E aí, em 2008, então, nós temos o Barão do Cerro Azul, o único paranaense que faz parte, que está inscrito no livro de prata do Panteão dos Heróis, o único herói paranaense, então, e é uma história que está sendo cada dia reescrita, cada dia tem um fato novo, justamente porque durante 40 anos tudo foi banido, ele foi banido, então não tinha, as pessoas não pesquisavam. Então agora, aos pouquinhos, sempre tem, alguém acha um documento, alguém vai falar alguma coisa,
é uma colcha de retalhos, na realidade é um grande quebra-cabeças a história do Barão, né? Esse momento da morte dele, tudo isso é um grande quebra-cabeças. E aí o que a gente tem para poder relembrar, então, essa história? E aí eu termino aqui, que eu acho que eu já falei bastante também, né? Nós temos um filme chamado O Preço da Paz. Acredito que muitos de vocês que estão aqui já tenham visto, já tenham assistido esse filme. Esse filme hoje está no YouTube liberado, então ele é gratuito para assistir. É um filme muito bonito, muito bem feito, uma fotografia maravilhosa, filmado tanto na Lapa quanto aqui em Curitiba. A única coisa é que a Casa do Barão, no filme, No Preço da Paz, o Barão, então, o Erson Capri, que atua, né, no papel do Barão, ele mora no Palacete dos Leões, né? Porque eu acho que seria difícil fazer uma filmagem no Solar do Barão, no meio do centro da cidade, né? Então era mais fácil, talvez, o Palacete dos Leões, e ele mora no Palacete dos Leões e não no Solar, então no Sobrado, na Rua do Cerrito, era o nome da rua, que hoje se chama Carlos Cavalcante. Então nós temos o filme O Preço da Paz. No final de semana, eu assisti um outro filme que não tem muito a ver com a história do Barão, mas é um pouco o final da Revolução Federalista, um filme chamado A Cabeça de Gumercindo Saraiva. Então, Gumercindo Saraiva era o líder dos Maragatos. Esse filme eu assisti agora, no final de semana, ele está disponível no Amazon Prime, e conta, a partir do momento, então, os maragatos, eles são abatidos na região de Itararé, e eles começam a voltar para o Rio Grande do Sul, e aí o Gumercindo Saraiva, então, numa tocaia, ele é morto, e ele é degolado, né? Então, as tropas legalistas vão cortar sua cabeça, e o filme gira em torno disso, né? Então, para onde vai a cabeça do Gumercindo Saraiva? Um filme também com uma fotografia maravilhosa. E a Serra Verde Express fez uma homenagem ao Barão, isso faz uns, talvez, 4 ou 5 anos, talvez não, talvez menos, que é o vagão Barão do Cerro Azul. Então, para quem desce de trem aqui, que pega o trem da Serra Verde, tem o vagão do Barão do Cerro Azul. Vocês veem ali, né, no fundo, uma imagem do Barão. É um vagão panorâmico, então é o último vagão, é um vagão panorâmico, e tem uns vídeos bem legais também no YouTube, para quem quiser procurar, de como é viajar no vagão do Barão do Cerro Azul. Então, acho que é uma história que tem muito para ser contada, é uma história que tem muito para ser escrita. Quem sabe essa pesquisa toda minha aqui, sei lá, gere uns textos, não sei. É uma história que a gente está sempre retomando nas aulas de patrimônio, e dos meus alunos, talvez, que estejam aqui no curso, aqui na aula hoje, sabem disso. E para quem quiser conhecer um pouco, não só a história do Barão, mas conhecer um pouco mais dessa história de Curitiba, que é tão desconhecida para a gente ainda, e ainda não sabemos porquê, né, mas tão desconhecida para a gente. Então, talvez seja uma porta de entrada, né, essas reuniões de terça-feira às 7h30, onde a gente discute tudo isso, né, o porquê que a gente nunca ouviu falar do Barão antes, o porquê que teve todas essas homenagens, mas mesmo assim a gente não viu, talvez não era do nosso interesse. Então, era uma história que eu queria contar. Sei que hoje é aniversário de morte, né? Então, nós estamos comemorando os 127 anos de morte do Barão. No passado, a gente não fez nada. No ano retrasado, lá no Solar do Rosário, nós assistimos o filme O Preço da Paz. Então, nós fizemos uma exibição do filme e um pouco um cine-debate, né? Um pouco antes a gente conversou sobre o Barão para que o filme fosse bem entendido também. Então, eu acho que é uma boa lição de casa ir para o final de semana, assistir O Preço da Paz. Até, acho que a gente pode colocar o link do YouTube ali no grupo para vocês também. E eu acho que era isso, gente. Deixa eu parar aqui a minha... Nossa, o chat está bombando. Nossa,
Tá bombando, meu Deus do céu. Vamos ver aqui o que temos. Chaminé, muito obrigada. Ana Cláudia, muito obrigada. O nome é Chaminé, o que eu queria falar das ruínas. Que horror, né? Chaminé, tô olhando aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, gente. Prazer assistir a aula, boa noite. Em qual cidade o Barão montou o primeiro engenho no litoral? Será que ainda existe esse engenho para visitação? Então, gente, a gente tem... eu tenho uns dados aqui que falam de Antonina, né, que ele trabalhava nos engenhos em Antonina, que ele teria montado o primeiro dele em Morretes. Então, ainda está meio nebuloso, né? Mas não sei se ainda existe engenho para visitação. Em Morretes, eles estavam restaurando um antigo também, mas que esse sim, só em ruínas. Então, acredito que não tenha. Tem Morretes, é justamente aqui, olha, Fátima dizendo, tem Morretes entre o centro e Porto de Cima uma plantação de erva mate, ao que me parece um projeto da Embrapa. Você chegou a esse fato na sua pesquisa? Não cheguei nesse projeto da Embrapa, então vou procurar também. Chaminé, a madeireira é na região onde hoje está a Renault, isso eu não sabia, olha só, viu? Gente, cada dia um flash. Então, a madeireira do Barão, em São José, onde hoje está a Renault. Aqui tem mais gente falando também. No Batel tem vestígios das linhas também. Vi na Avenida Iguaçu, em frente da sorveteria Formiga. Certo? Sério? Na frente da minha casa? Gente, vou procurar. Jérôme falando, Vive la France. É verdade, né, Jérôme? É nas nossas exposições internacionais. O corpo do Barão foi retirado um ano depois do local. E os demais? Próximo ao túmulo do Barão no Municipal, vemos do Prisciliano. Mas os outros 4 ficaram na Serra do Mar? Então... eu vou passar para vocês esse texto dos ossos do Barão, por isso que eu digo, é tanta coisa para a gente pesquisar. Só se fala do corpo do Barão e do Prisciliano, não se fala do corpo dos outros 4, dos corpos, né, dos outros 4. Então, e aí, será que ficaram na Serra do Mar? Então, vamos fazer um grupo de pesquisa, né, para ver. Associação SOS Casa do Ipiranga, que fez o restauro da Cruz do Barão. Link. Mas não foi só da Casa do Ipiranga, porque eu vi na Associação dos Montanhistas também, tá? Sempre houveram e continuam havendo tentativas de se apagar a história ou se reescrever de outra maneira. Por isso é importante o estudo, a atenção, verdade e a reflexão sobre os acontecimentos antigos e atuais. Estou completamente apaixonada, muitos detalhes que eu não conhecia. Gente, todo mundo se apaixona pelo Barão, ainda mais quando a gente imagina a carinha do Erson Capri no Barão, né? Sempre pontuo no trabalho no trem, que ele é o primeiro e único herói que o estado do Paraná. Fátima. Sim, Fátima trabalha lá no vagão, né, Fátima, do trem. Tem um monte de guia de turismo aqui também assistindo, que eu sei. E lá no trem eles falam, né? Vocês falam sobre essa história. A CP torna o Barão patrono do comércio de Curitiba e há 4 anos patrono do comércio do Paraná. Olha aí. O carro Barão do Cerro Azul da Serra Verde é de 2017. Ótimo. A CP apoiou a criação da... Sim, a peça. Então, gente, teve uma peça chamada Quilômetro 45. Essa peça é maravilhosa. Eu assisti essa peça 2 vezes. Eu fui 2 vezes assistir essa peça. Eu acho que deveria realmente ter de novo essa peça, ou no YouTube, não sei. Foi uma peça linda. Inclusive, na segunda vez, eu levei todos os meus alunos. Era tarefa, né? Todo mundo ganhou estrelinha para ir assistir a peça junto com a prof. Que era uma peça, então, de cunho espírita. O Barão também era espírita, né? Então, para quem aqui lembra do Dr. Leocádio Correia, espírita, o Dr. Leocádio Correia era primo do Barão, irmão da baronesa. Então, a ideia da peça era o quê? A ideia da peça era que o Barão é fuzilado e ele, então, acorda, né? Ele desencarna e ele acorda e ele não está entendendo muito o que aconteceu, se ele morreu, se ele não morreu, e aparece, então, o Dr. Leocádio, que vai fazer essa recepção para ele, né? Do outro lado. E eles começam a conversar e até que, então, ele olha e fala, mas por que eu estou conversando com você? Não estou entendendo, mas o que você está fazendo aqui? Então, é muito bonito, é uma peça muito bonita, eu acho que vale muito a pena. Ela ficou em cartaz há algum tempo aqui, eu sei que ela saiu em
saiu em turnê aqui pelo Paraná, mas também. Parabéns pela aula. Sabe onde a baronesa foi enterrada? A baronesa está enterrada em Paranaguá. Tá? Inclusive, teve uma foto do túmulo dela esses dias no grupo lá no Antigamente Curitiba. Os filhos do Barão ainda... Os filhos do Barão, não. Os filhos do Barão ainda estão vivos? Não. Na realidade, eu tenho aqui, olha, gente, para vocês. Fiz isso essa semana, mas é tão difícil fazer a árvore genealógica. Né? Na realidade, são 3 os filhos. A Ifigênia, a Maria Clara e o Ildefonso do Cerro Azul. Tá? O Ildefonso do Cerro Azul morreu, se não me engano, em 1945. Ele escreveu alguns livros, ele era poeta também, então ele escreve alguns poemas para o pai dele. Mas o Ildefonso se muda para São Paulo, ele se chama Ildefonso do Cerro Azul, então ele adota, né, esse sobrenome do Cerro Azul, ele se muda para São Paulo e essa linha está em São Paulo. Aí nós temos a Ifigênia, que vai casar com o Francisco Fido Fontana, que era filho do Francisco Fati Fontana, então o amigo do Barão, né? E a Maria Clara, que vai casar com Adalberto Nácar Correia. Então, esses são os 3 filhos do Barão, ainda tem descendentes, né, por aqui hoje, e que estão bem ativos nesse resgate da memória do Barão. Aí colocaram aqui alguma coisa. Professora Letícia, queremos presenteá-la com mais um título que fala da vida e legado do Barão, Brumas do Passado. O engenho era Porto de Cima, nananã. O livro era do Túlio Vargas, exatamente. A última viagem do Barão do Cerro Azul informa que os maragatos ficaram quase 100 dias na cidade de Curitiba, fazendo festa e gastando quase todo o dinheiro. Sim, é interessante falar que os maragatos ficam aqui, e tem uma história também de que eles teriam entrado no Museu Paranaense e teriam roubado uma coleção de moedas do Museu Paranaense. E o Gumercindo Saraiva não gostou desse roubo, né? Não gostou do que eles fizeram, e ele deixou, então, para o museu, em troca, a sua espada. E essa espada, então, ela está hoje no Museu Paranaense, a espada do Gumercindo. Hoje ela não está mais em exposição, mas ela estava em exposição até um pouco tempo atrás. Então, seria interessante também saber como identificaram o corpo do Barão. Então, eu vou mandar para vocês ali no grupo, tá? Essa reportagem dos ossos do Barão, que diz que um dia depois foi alguém lá e virou o corpo do Barão para um lado da ferrovia, do Barão e do Prisciliano, então sabiam quem era. Então tem uma história assim que eu acho que ainda falta bastante pesquisa. Que tal, depois da pandemia, fazer uma visita guiada a todos esses locais onde o Barão teve um certo tipo de influência? Gente, quem está na aula de patrimônio histórico faz isso sempre. A gente fazia aula de patrimônio, então nós fazemos essas visitas também, que agora está tudo parado, né, por conta da pandemia. E o Ildefonso Pereira Correia e o Leocádio Correia eram católicos, então me conta essa história. O porquê que nós temos o centro Ildefonso Pereira Correia. Então é isso. Gente, não sei se alguém quer falar alguma coisa, se dá para liberar, se alguém quer perguntar, não sei como é que funciona. Não sei como é que está lá no grupo, se está aberto ou não. Quero participar das aulas de patrimônio. Como participar das aulas de patrimônio, gente? Lá no site do Solar, tá? Solar do Rosário, guardou com o Barão na cabeça, solardorosario.com.br, vocês vão lá em questões de patrimônio histórico e fazem a matrícula, né? Nós temos, então, não tem um tema. Normalmente os temas vão surgindo à medida que a gente vai construindo as aulas. Então, essa semana, por exemplo, essa semana e a semana passada, nós falamos do Museu Paranaense, né? Tendo em vista que no dia 18 foi o Dia Internacional dos Museus, então a gente contou a história um pouco do Museu Paranaense, das pessoas que fizeram parte no início da formação do acervo. Então, para quem quiser participar, acho que dá para entrar já no mês de junho. O valor é de R$150 por mês,
E, infelizmente, a gente está sem as visitas, né? Então, infelizmente, como está tudo fechado, a gente está sem as visitas, mas a gente tem tentado trazer convidados e fazer uma discussão bem legal. Aí, aqui estão dizendo que os espíritas deram o nome, os personagens históricos eram católicos. Ah, então tá bom. Então, estamos aqui. Isso, 2017, teve o projeto Barão do Cerro Azul, a recomposição histórica de um herói. Muito bom, muito bem lembrado. Ainda bem que me lembraram, que estava aqui do lado para mostrar. Sim, teve esse projeto. É um projeto que está também no YouTube, se vocês quiserem procurar. E foi feita essa revistinha. Na realidade, foi uma exposição feita dentro do Solar do Barão, é uma revistinha em quadrinhos, com a história do Barão, gente, é a coisa mais fofa do mundo, essa revista em quadrinhos. Infelizmente, acho que não tem mais. Eu ganhei aqui da Núcleo, quem fez todo esse projeto foi a Núcleo de Mídia e Conhecimento, e eu ganhei deles esse daqui. Então, foi um projeto muito legal que... inclusive, foi feito um concurso dentro das escolas estaduais para que as crianças criassem músicas feitas com essa temática do Barão. Então, acho que vale a pena também dar uma pesquisada sobre isso. Então, não sei, doutora Regina, quer falar alguma coisa? Não sei aqui como é que funciona agora, se... Agradecer, Letícia, o teu conhecimento, tua disponibilidade e contar para todos vocês que é muito interessante o curso de patrimônio. São aulas de história e de cidadania, e o grupo é muito interativo, não é só aula expositiva. Todos participam e todos contribuem sob a batuta da Letícia, que é uma entusiasta da história do Paraná, essa nossa terra tão generosa. Eu agradeço imensamente, Letícia, e agradeço a esse número expressivo de pessoas. Não estou aparecendo porque não consegui me conectar. Só falar. Obrigada. Então, eu vou dar tchau para vocês, assim, olha. Muito bem. Tchau para vocês com o Barão, tá, gente? Então, tem o meu telefone ali no grupo também para quem quiser. Se alguém quiser receber mais dessas aulas abertas, vocês podem também me mandar uma mensagem ali privada e eu coloco vocês na lista de transmissão. Então, queria agradecer de verdade a presença de todos vocês aqui até o final. E, um beijão para vocês, muito obrigado e fiquem em casa se puderem, gente. Obrigada, tchau, tchau.